continuando a nossa capacitação, nós vamos conversar sobre as drogas que a gente usa na PCR. Para começar, a mais comum, a mais usada, a gente viu que tanto na ESP, assistolia, quanto na FVTV a gente usa, é a adrenalina. A dose que a gente vai utilizar é sempre 1 mg. A ampola tem 1 mg em 1 ml, ela vem com 1 ml, então é uma ampola cada vez que a gente vai fazer. Como é que ela funciona? Esse é um tipo de coisa que existe um racional teórico, que ela vai fazer uma vasoconstrição e vai fazer o coração bater melhor. Essa é a teoria, desde a década de 70 a gente usa, evidência muito ruim, tá? Nós temos um estudo que comparou adrenalina com placebo no ambiente extra-hospitalar e eles viram que aumentou a chance do coração voltar a bater, mas esses pacientes não tiveram um desfecho neurológico melhor. A gente ainda não consegue dizer para quem ela funciona, se ela funciona em todo mundo, mas é a droga que a gente usa. Então a gente sabe que o coração volta a bater, mas a gente não sabe se essa vasoconstrição que faz no corpo inteiro não piora a perfusão cerebral, talvez faça mal, mas é o que nós temos, é o recomendado pela ARRA e é o que a gente vai utilizar. Então, uma ampola, cada vez que a gente for utilizar, 3 a 5 minutos é a dose. Como a gente está fazendo ciclos de 2, 4 fica entre 3 e 5, então a gente vai fazer ciclo sim, ciclo não, né? Outra droga que a gente vai utilizar é a miodarona. A miodarona é um antiarrítmico, então ela serve para arritmias. Ela funciona num monte de caminhos, mas basicamente ela vai bloquear a estimulação do nó, ela vai diminuir a excitabilidade do coração, vai bloquear alguns canais e, em teoria, isso vai fazer com que aqueles focos que estão fibrilando não sejam suficientes para excitar os vizinhos. Então a ideia é que eu bloqueando todos esses canais, o meu choque seja mais eficiente. Evidência não é muito boa, tá? A gente não tem muita evidência, mas é o recomendado. A gente usa dose de 300, duas ampolas, nossa ampola tem 150 e depois 150. E atingiu o máximo que a gente vai utilizar na PCR, que são os 450 miligramas. Outro antiarrítmico que a gente tem é a lidocaína. Então a gente usa como anestésico local, né? A lidocaína 2%, a gente usa bastante, mas ela funciona também como um antiarrítmico. Ela diminui, ela aumenta o tempo que o coração, que a célula fica, que ela não responde a um estímulo. Então se eu falar assim, contrai, ela vai demorar mais para voltar a contrair. Ela funciona de uma maneira um pouco diferente da miodarona. A miodarona funciona em vários. Então, em teoria, poderia utilizar os dois juntos na FV refratária, talvez, mas não existe uma recomendação formal para que utilize as duas ao mesmo tempo. O que a gente vai utilizar é uma ou outra. A gente acaba utilizando a miodarona porque ela é mais fácil, né? Duas ampolas, uma ampola. Aqui é 1 a 1,5 miligramas por quilo. Então, eu tenho que fazer conta, né? Nossos pacientes são sempre homens de 70 quilos, né? Não. Então, mas se fosse 70 quilos, a gente vai fazer 5 ml, tá? Dessa nossa solução de 2%. Mas, dependendo do paciente, a gente vai ter que utilizar mais ou menos, mas ela é um antiarrítmico também, vai funcionar um pouquinho diferente da amiodarona. Aí a gente tem o bicarbonato. Tá? Lembra lá na nossa aula que a gente falou sobre as vias? Em lugar nenhum a gente falou do bicarbonato. Mas a gente tem, né, antigamente a gente fazia assim, pô, o cara vai estar acidótico depois de muito tempo de PCR, vamos fazer o bicarbonato para corrigir essa acidose. Não, para isso não funciona. Ele piora o desfecho se você fizer isso, tá? Aumenta a mortalidade. Mas, em caso de intoxicação por tricíclico, é uma opção a gente fazer ele, tá? Caso de que a gente ache que a PCR é pela acidose, talvez possa fazer também, tá? 1 mEq por quilo, né? Então, nossos pacientes 70 quilos, a gente vai fazer aí os 70 MEQs, né? Mas é o tipo de coisa que a gente tem que... Não é para todo mundo, são casos específicos, tá? A gente tem o cálcio. Basicamente, o paciente que parou porque o potássio estava muito alto, então eu sei, tinha um eletro já com alteração, eu tenho exame laboratorial, é um paciente dialítico que perdeu a diálise, eu acho que, né, o potássio é o problema, eu posso pensar no cálcio. A gente tem o gluconato e a gente tem o cloreto.
Basicamente, o cloreto a gente faz 10 ml, o gluconato 30, porque eu tenho muito mais cloro, muito mais cálcio no cloreto do que no gluconato, 3 vezes mais, né? Então, basicamente é isso o problema. Se o paciente está vivo, a gente não faz o cloreto na veia periférica porque arde muito, queima a veia, mas na PCR a gente prefere o cloreto porque ele tem mais cálcio por ml, tá? Mas é um caso bem específico, pensando no potássio, não é uma medicação de rotina também. A gente tem o sulfato. O sulfato, existe a torsade de ponte, a torção das pontes, né? E basicamente você tem um intervalo QT aumentado antes do paciente fazer uma fibrilação e é uma fibrilação esquisita. Nesse caso, a gente pode fazer o sulfato de magnésio, 1 a 2 gramas aí, tá? Mas também não é uma medicação de rotina e não é para toda FV. Só se a gente tem uma suspeita muito alta. Tem um paciente que já tinha um eletro com evidência de um QT aumentado, alguma coisa assim, não é nossa rotina, mas pode ser utilizado. Beleza? Então, assim, a PCR é bastante simples. A gente tem, basicamente, adrenalina para todo mundo. A gente vai considerar um dos dois antiarrítmicos e, dependendo da causa da PCR, a gente vai pensar em uma ou outra droga para auxiliar. Beleza? Nos vemos na próxima aula.